Bem-vindo ao PlanUp 360 Graus, o podcast do Centro de Planeamento e de Avaliação de Políticas Públicas. Acompanhe-nos e descubra como a perspectiva, o planeamento, a monitorização e a avaliação podem contribuir para políticas públicas mais eficazes, transparentes e próximas das pessoas. Neste quarto episódio, conversamos com Elsa Picão sobre o concurso Science for Policy e, mais à frente, apresentamos uma breve reportagem do Bootcamp de Monitorização de Políticas Públicas dinamizado pelo PlanUp. Elsa Picão, coordenadora da equipa multidisciplinar de parcerias e ecossistema colaborativo de inovação, explica-nos o que é o Science for Policy e qual é o impacto destes estudos no desenvolvimento de políticas públicas. Olá Elsa, o que é o Science for Policy? O Science for Policy é um concurso de estudos de ciência para políticas públicas que foi desenvolvido pelo PlanUp em colaboração com a Fundação para a Ciência e Tecnologia, a FCT. De forma muito breve, o objetivo é simples, mas acreditamos transformador: aproximar a ciência e a decisão pública, promovendo uma cultura de políticas públicas informadas por evidências e institucionalizar em Portugal um modelo estável de uso de evidência científica para aconselhamento de governo e administração pública. E qual é o contexto do Science for Policy no trabalho do PlanUp? No contexto do trabalho do PlanUp, nomeadamente a Agenda de Ciência para Políticas Públicas, um trabalho que o PlanUp tem vindo a desenvolver justamente para aproximar a ciência à academia das políticas públicas e de boas políticas públicas, agindo como knowledge broker. O que é isto de ser knowledge broker? É, no fundo, agir como uma organização de fronteira, procura fazer a ponte entre a comunidade académica, entre a ciência e a administração pública e organizações governamentais, procurando criar esta confiança e transformar conhecimento científico em recomendações que possam ser acionáveis, recorrendo a melhores práticas e metodologias internacionais. E aqui, em particular, desde a gênese de criação do PlanUp, que temos trabalhado de forma muito estreita com as melhores práticas desenvolvidas pelo Joint Research Center, o JRC, que é uma organização da Comissão Europeia e que naturalmente fomos adaptando ao contexto português. Voltando agora ao Science for Policy, que balanço é que fazes destas 3 edições do Science for Policy? Olha, ao longo após estas 3 edições, o nosso balanço não podia ser mais positivo. Acreditamos que o Science for Policy se tem consolidado como um instrumento estruturante nesta ligação entre a ciência e políticas públicas, envolvendo investigadores de diferentes áreas científicas e entidades da administração pública. E aqui eu gostaria talvez de repousar sobre um balanço em diferentes dimensões. O primeiro, a dimensão do crescimento, e há um interesse crescente quer da comunidade científica, quer das áreas governativas num concurso Science for Policy e naquilo que serão os resultados deste concurso. E em 2025, por exemplo, tivemos o maior número de linhas temáticas abertas, identificadas por áreas governativas, e recebemos também o maior número de candidaturas elegíveis. Isto significa que no contexto das 3 edições temos 63 candidaturas aprovadas e um valor total de financiamento que ronda aos 3 milhões de euros. Numa segunda dimensão, eu destacaria a diversidade dos temas e desafios de política pública. Os policy briefs, que são no fundo o resultado destas candidaturas, cobrem um conjunto amplo e variado de áreas de investigação, desde a transição climática, à mobilidade, à pobreza, à habitação, à inteligência artificial, à administração pública, isto demonstrando que respondemos de facto a um conjunto de desafios concretos da governação definidos por um conjunto de áreas governativas. Em terceiro, talvez para nós o mais importante, a criação de relações de confiança entre estas duas comunidades, portanto a comunidade dos investigadores e dos decisores públicos, e é um modelo de concurso que junta investigadores e tomadores de decisão e um envolvimento de ambos ao longo de todo o processo. E depois eu gostaria de destacar ainda como último elemento o legado institucional e o facto de acreditarmos que o Science for Policy contribui para a construção deste ecossistema de políticas públicas informadas por evidência, com metodologias adaptadas ao contexto português, mas alinhadas com as melhores práticas europeias. E apesar de ser um programa ainda bastante jovem, vai ainda na sua 3ª edição, tem sido um modelo e tem sido destacado como uma boa prática europeia pelo caráter inovador e, portanto, reconhecido pelos seus pares. E como é que são definidas as linhas temáticas que vão ao concurso no Science for Policy?
Sim. As linhas temáticas são definidas a priori pelas áreas governativas, através da REPLAN, uma rede coordenada pelo PLANAP, onde tem representação as diferentes áreas governativas. Portanto, é a partir destas necessidades reais de política pública identificadas pelas áreas governativas que são selecionadas as linhas temáticas a concurso, onde posteriormente os investigadores são convidados a desenvolver policy briefs, isto é, pequenos estudos de curto prazo que respondam aos desafios concretos, às questões colocadas e que permitam ter recomendações para informar a decisão. E, por último, quando é que vão ser divulgados os primeiros policy briefs? Os primeiros policy briefs, aqueles que resultam nas edições de 2023 e 2024, serão publicados ao longo do mês de março, estarão disponíveis no site do PLANAP. Os policy briefs relativos à edição 2025 ainda estão em fase de elaboração e serão disponibilizados posteriormente, ainda durante este ano. O PLANAP acolheu o primeiro bootcamp de acompanhamento, comunicação, informação e prestação de contas. Esta iniciativa enquadrou-se na primeira edição do curso de Governação Pública, Capacitação Institucional e Políticas Públicas, promovido pela Universidade de Évora, em consórcio com o Instituto Nacional de Administração. William de Mello, da equipa multidisciplinar de monitorização do PLANAP, explica a gênese deste bootcamp. O PLANAP recebeu um convite da Universidade de Évora, que já estava num curso de formação em parceria com o INA, voltado à governança e a políticas públicas. E dentro da programação tinham previsto um bootcamp no seu encerramento, onde os alunos pudessem ter um contato com uma prática mesmo de análise de políticas públicas a partir dos dados. E foi nos feito esse convite pela universidade para que o PLANAP mostrasse um pouco do seu dia a dia, da sua prática de trabalho com dados e envolvesse de alguma forma os alunos em problemas concretos de políticas públicas. E como é que surgiu o curso de Governação Pública, Capacitação Institucional e Políticas Públicas? O professor Paulo Neto, da Universidade de Évora, dá a resposta. Há cerca de 3 anos, o Instituto Nacional de Administração, conjuntamente com diversas universidades, entre as quais a Universidade de Évora, entenderam constituir um consórcio, chama-se Consórcio LIP-AP, que tem a ver com questões de liderança e de capacitação institucional. E no âmbito desse exercício, muito gentilmente, o próprio consórcio olhou para a Universidade de Évora e fez um desafio de assumirmos nós a componente de políticas públicas. É naturalmente algo que me honra muito, até porque no âmbito da Universidade tive o gosto de, a partir de 2014, criar a Unidade de Monitorização de Políticas Públicas e, portanto, a política pública é uma área de trabalho muito relevante na Universidade de Évora e é com esse convite do próprio consórcio que começámos a fazer esse percurso. Inevitavelmente, nesse caminho, uma das coisas que consideramos sempre muito importante era envolver nesta formação as diferentes instituições com muita relevância neste âmbito. É o caso do PLANAP e por isso mesmo estamos cá e é um privilégio a forma como nos receberam, com o entusiasmo com que nos disseram sim a partir do momento em que fizemos este desafio para se realizar o bootcamp deste curso de formação em Governação Pública, Capacitação Institucional e Políticas Públicas e ser na vossa própria instituição e com uma riqueza enorme da organização vossa, mobilizando vários dos vossos funcionários, e é um privilégio e estou-vos muito grato. O PLANAP desenhou uma experiência imersiva que permitiu aos formandos aplicar em contextos reais os conhecimentos teóricos adquiridos ao longo da formação. Durante o dia, os participantes foram desafiados a passar pelas principais etapas da monitorização de políticas públicas, seleção de indicadores, extração e tratamento de dados, visualização da informação e criação de produtos de comunicação. Um bootcamp, como explica William de Mello, criado com o intuito de dar aos formandos a possibilidade de mexer com dados e ferramentas até então desconhecidas. Hoje saem daqui já com pequenos produtos, dashboards, até produtos que o PLANAP vai mostrar que podem ser feitos, como podcasts, aplicativos, ferramentas para comunicação social e a partir daí vão poder construir nas suas realidades, no seu dia a dia, pequenos produtos, começando mesmo da sua realidade, da sua política pública, que possam ser divulgados para mostrar uma administração pública que atua, que decide com base em evidências. A sessão final foi dedicada à apresentação dos trabalhos produzidos perante uma audiência de especialistas de 3 entidades da administração pública, do Instituto de Mobilidade e Transportes, do Observatório de Habitação do IRU e do Turismo de Portugal. As discussões contribuíram para reforçar a reflexão crítica e promover a literacia em dados, elementos essenciais para a melhoria da monitorização de políticas públicas.
Foi recentemente apresentado o Roteiro Nacional para o Desenvolvimento Sustentável 2030 numa sessão online que reuniu cerca de uma centena de participantes. Estiveram representados setores socioeconómicos, sindicatos, ONGs, entidades da economia social, instituições científicas, tecnológicas e de inovação, redes colaborativas e autoridades públicas relevantes no domínio do desenvolvimento sustentável. Este instrumento estratégico propõe 6 transformações para acelerar a implementação da Agenda 2030 e impulsionar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em Portugal. Na sessão foram detalhadas as principais componentes, os instrumentos de planeamento em vigor, metas estratégicas, medidas da agenda transformadora e o plano para a coerência das políticas para o desenvolvimento sustentável, com comentários de vários participantes. Intervieram o Planap, a Direção-Geral de Política Externa, o INE, o INA e o Instituto Camões, todos parceiros na elaboração do Roteiro Nacional para o Desenvolvimento Sustentável 2030. Inicia-se agora a fase de revisão final, a que seguirá a aprovação por resolução do Conselho de Ministros. As apresentações efetuadas pelos intervenientes nesta sessão podem ser consultadas nos sites planap.gov.pt e ptsustentável.gov.pt. Chega ao fim mais uma edição do Planap 360 Graus. Se ainda não conhece um dos nossos projetos de inteligência artificial, descubra o Conversas Sintéticas nos nossos canais de Spotify e de YouTube. Com o apoio das vozes sintéticas dos personagens fictícios Miguel e Mariana, o Planap procura levar mais longe o conhecimento contido nas suas publicações oficiais. É tudo por hoje, até à edição de abril do Planap 360 Graus.